Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Qualquer prática sexual sem consentimento de uma das partes, envolvendo ou não penetração, configura estupro. E o caso de um estupro coletivo de uma adolescente ocorrido no Rio de Janeiro chocou a sociedade e abriu um grande debate. Para falar sobre a cultura do estupro, convidamos o promotor de justiça, Leonardo Jardim. Doutor Jardim, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Muito obrigado. Afinal, doutor Jardim, o que é a cultura do estupro? É a que normaliza a violência sexual? É a que duvida e julga a vítima? Em primeiro lugar, para tratar desse assunto da cultura do estupro, nós temos que entender se existe cultura do estupro e se existe, em que contexto existe. Para tanto, é importante que tenhamos em mente o contexto deste fato específico do estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, em que acabaram mais de 30 homens violentando sexualmente uma menina de 16 anos de idade. Nesse contexto, nós temos uma situação em que precede o fato do estupro coletivo em si, que é um contexto de um baile funk, em que houve abuso de drogas, abuso de uma subcultura de liberação sexual, que era o que permeava aquele local. Um local que também havia uma grande influência, um domínio de traficante de drogas, e que dentro daquele contexto ali em que a mulher acaba sendo vista como um objeto, como alguém que está ali apenas para satisfazer os seus desejos e satisfazer os desejos sexuais dos outros, naquele contexto ali nós podemos afirmar que ocorreu realmente uma influência que gerou o estupro que se sucedeu depois. Nós sabemos que acontece nesses locais, nesses bailes funk, que são muitas vezes patrocinados por traficantes de drogas, há uma subcultura da valorização da libido e do sexo, em que, inclusive, as meninas são testadas no sentido de agradar os chefões do tráfico, sendo obrigadas a manter relações sexuais ou mantendo relações sexuais de forma até, entre aspas, consentida, às vezes com 50 homens, né? E eu não vejo como isso aí pode ser encarado como um ato de liberdade sexual do ser humano. Eu não consigo imaginar, conceber uma pessoa, seja homem ou mulher, que se satisfaça sexualmente mantendo relação sexual com 50 pessoas na mesma noite. Isso, para mim, enquanto ser humano, dentro da minha vivência e dentro das vivências das pessoas que eu conheço, é algo inconcebível, telespectador que imagine uma situação como essa. Eu ficaria horrorizado se me dissessem que eu teria que manter relações sexuais com 50 pessoas numa noite. É o que acontece nesses locais aí. Nesse sentido, nós podemos dizer que ali pode ser considerado um local onde realmente há uma subcultura que induz a tratar a mulher como objeto e partir para o crime sexual de estupro propriamente dito, como aconteceu nesse lamentável, esse episódio dantesco ocorrido lá no Rio de Janeiro. Pois há quem entenda, doutor Jardim, que existe hoje uma promoção do crime, um certo relativismo onde tudo está certo ou tudo está errado, prejudicando a responsabilização penal. Exatamente, quando a gente começa a analisar os fatos concretos, um crime concreto, um ato exteriorizado por um indivíduo de violar o direito de outro, no caso ali a dignidade sexual daquela menina, ao invés de analisarmos a responsabilidade individual daquele agente de carne e osso que praticou o estupro juntamente com outros contra aquela menina de carne e osso que foi estuprada, e passemos a imputar o fato não a essas pessoas concretas, mas sim a universais abstratos, a palavras gatilho, a chavões como cultura do estupro, machismo, heteronormatividade e outras figuras retóricas, nós acabamos desviando o foco da responsabilização individual da pessoa que é responsável pelo fato. O fato acaba sendo imputado a algo que é transcendente a essa pessoa e a punição dela fica em segundo plano.
o que acaba fazendo com que se entenda, se veja a situação como se fosse algo decorrente de um determinismo, uma espécie de determinismo em que o próprio agente daqui a pouco pode ser visto como uma vítima da cultura do estupro, porque ele também se criou naquele ambiente, ele não teria livre-arbítrio para se comportar de maneira diferente. Na realidade, as pessoas mantêm o livre-arbítrio de se comportar de uma maneira diferente e a punição do criminoso concreto é que deve ser o foco no enfrentamento dessa questão. Se isso aí decorre de fatores socioculturais A ou B, isso deve ser analisado, mas não como causa específica, a causa do crime específica do crime, e sim como talvez uma causa remota que contribuiu para que o sujeito se colocasse naquela situação e naquele momento decidisse, por sua livre e espontânea vontade, cometer o estupro. Claro. O certo, doutor Jardim, é que esse crime chocou realmente a sociedade, né? Foi um crime cometido lá no Rio de Janeiro e que pautou as redes sociais sobre a violência contra a mulher. Eu queria mais a sua avaliação. Certo. Isso também nós temos que partir do aspecto concreto, né? A violência contra a mulher, genericamente, ou a violência praticada naquele caso concreto contra aquela menina. Aquela menina é a vítima, ela sofreu o estupro. Aquele estupro foi cometido pelos estupradores, não foi cometido por uma cultura, por uma sociedade, pelo machismo, nem por nada disso. Foi por pessoas de carne e osso que vitimaram aquela menina. Assim como muitas outras pessoas que são vítimas de vários crimes no nosso país. Nós temos no Brasil, por conta dessa relativização, que tu bem mencionaste antes, a respeito para onde eu vou apontar o dedo quando vou buscar a explicação de um fenômeno, de um ato exteriorizado por um agente. Vou procurar a explicação no sujeito concreto ou no universal abstrato. Se focarmos no universal abstrato, nós acabaremos desviando o foco. Nesse caso concreto aí do estupro coletivo do Rio de Janeiro, nós temos sim ali uma violência contra uma mulher, e muitas mulheres são vítimas de violência todo dia. É muito fácil nós falarmos em termos de humanidade, somos humanistas, mas por vezes é difícil sair do plano abstrato e ingressar no mundo concreto e procurar olhar o lado da pessoa que foi realmente vitimada por aquilo ali, por aquele fato concreto, e olhar para o agente que cometeu aquele crime concretamente, o que acaba transformando a questão apenas em retórica e discurso, mas que não espelha uma conduta até do próprio sujeito que está discursando, uma conduta de amor ao próximo concreto. O senhor tem uma visão, como especialista, de vivência nesta matéria, como jurista, mas eu queria também dar uma visão didática sobre esse assunto. Consentimento seria a palavra-chave para colocarmos a diferença entre sexo e estupro? Quando se trata de uma mulher adulta, uma mulher capaz, uma mulher no pleno uso e gozo das suas faculdades mentais, é evidente que ela tem a liberdade sexual assegurada, e isso não somente a mulher, qualquer indivíduo humano tem, nessas condições, liberdade sexual. Nesse caso, evidente que uma relação consentida é uma relação lícita, sexual, de qualquer forma, e o crime de estupro somente se configurará na ausência do consentimento, seja porque houve uma coação, uma ameaça ou mesmo uma violência real, ou pelo fato da pessoa estar incapacitada de dar o seu consentimento por qualquer motivo, seja por estar sob efeito de alguma substância, ou estar desmaiada, ou coisa parecida, ou qualquer circunstância que a impeça, pelo menos momentaneamente, de externar a sua vontade, o seu consentimento para a relação sexual. Aí nós teremos o estupro. Temos também o estupro de vulnerável, que é quando a pessoa é menor de 14 anos de idade, e aí ela não tem ainda maturidade para consentir. Nesse sentido, eu gostaria de colocar que nós temos hoje no nosso país uma agenda um tanto maligna em relação a essa questão do consentimento de pessoas menores de 14 anos de idade. Nós temos uma certa corrente que tem uma tendência desde a infância a visualizar na criança e no adolescente ainda menor de 14 anos uma espécie de direito ao prazer sexual. Ora, o prazer sexual
ele não está separado de consequências que são consequências psicológicas graves para o resto da vida. Não é um ato lúdico que se comete sem nenhuma consequência posterior. Portanto, nós temos que enfrentar também nesse debate aí e estabelecer que uma criança, um adolescente menor de 14 anos de idade, ele ainda não tem capacidade de consentimento, embora se pretenda, causando um dano irreparável a toda a nossa geração, toda a infância e juventude, estabelecer um raciocínio distorcido no sentido de que eles teriam direito ao prazer sexual, e o que não passa no fundo, ao fim, de um disfarce para a promoção da pedofilia. Claro. Como está tipificado o crime de estupro no Código Penal, doutor Jardim? E quais são as penas previstas? Certo. O crime de estupro ele é do artigo 213 do Código Penal, que é a prática de conjunção carnal, que é o ato sexual entre homem e mulher com a penetração do pênis na vagina, ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A pessoa que é vítima é constrangida a praticar ou a permitir que com ela se pratique o crime. O estupro simples ele tem a pena mínima de 6 anos e a pena máxima de 10 anos de reclusão. Nós temos também as formas qualificadas do estupro, como o estupro do qual da violência resulta uma lesão corporal grave ou gravíssima, em que a pena é elevada de patamar de 8 a 12 anos de reclusão. E também temos o estupro qualificado pela morte, quer dizer, se da violência resulta a morte e essa morte não for intencional, se o sujeito bateu tanto na vítima que ela acabou falecendo, mas aquilo não era o objetivo dele, causar a morte da vítima, a pena é de 12 a 30 anos. Repara, a pena do estupro simples é 6 a 10 anos. A do estupro qualificado pela morte é de 12 a 30 anos. O crime de homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos, a mesma pena mínima do estupro. E o crime de homicídio qualificado tem a pena de 12 a 30 anos, mesma pena do estupro qualificado pela morte. Nesses casos aí nós podemos perceber que a nossa legislação, ela realmente é bastante severa em relação à punição do estuprador. Inclusive, no caso do estupro simples, o homicídio já é considerado crime hediondo, ao passo que o homicídio simples não é crime hediondo. Então, o sujeito que comete um estupro simples e é condenado a uma pena de 6 anos, ele cumprirá em regime fechado. Ao passo que o sujeito que comete um homicídio simples e for condenado a uma pena inferior a 8 anos, ele cumprirá no regime semiaberto, porque não é considerado crime hediondo, salvo se cometido em grupo de extermínio. Então, nós não podemos dizer que a nossa sociedade é uma sociedade que não penaliza o estupro, que não repudia o estupro. Quando se fala em cultura do estupro, analisando casos em que existem situações socioculturais de ordem patológica, como essa realidade em que ocorreu esse estupro coletivo no Rio de Janeiro, e se tenta colar essa pecha de cultura do estupro em toda a sociedade, se comete não somente um equívoco grosseiro, mas se comete uma generalização injusta e absurda, porque está se tentando dizer que, como alguns dizem por aí, que todo homem é um estuprador em potencial. Ora, por mais que nós tenhamos no Brasil uma certa defasagem sociocultural, em termos até de aprendizado das pessoas, nível de escolaridade e algo nesse sentido, nós temos que se dá sempre o exemplo, aquele que uma mulher não pode passar por uma obra porque os obreiros vão dizer impropérios a ela. Isso é verdade, isso acontece, e é uma grosseria sem tamanho, uma grosseria que merece, inclusive, o nosso repúdio. Só que esses homens são necessariamente estupradores em potencial. Imagina a seguinte situação: a mesma mulher que passa pela obra, ela recebe os assovios, dizem algumas palavras para ela de baixo calão, e quando ela passa pelos pedreiros, eles continuam trabalhando, e logo na esquina aparece um sujeito querendo estuprá-la. A reação desses pedreiros será se unir a esse estuprador? Ou será, como normalmente acontece, eles, como diz o Flávio Morgenstern,
racharem o crânio desse estuprador. Dentro dos presídios brasileiros, onde está reunida a nata da criminalidade, as pessoas mais perversas do país vão para as cadeias, o estupro é visto como algo inaceitável. O sujeito que cai como estuprador tem que ser isolado, tem que ser protegido dos demais presos, porque os próprios bandidos, os próprios criminosos repudiam o estupro. Então a pecha de cultura do estupro para todos os pais de família, para todos os homens normais, sadios, pelo menos do ponto de vista sexual, psicologicamente, é uma pecha bastante falaz e injusta. O certo, doutor Jardim, é que a estatística revela que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, mas 60% dos casos não são notificados. Aí entra a questão da vergonha, do julgamento social. O que o senhor diz disso? Veja que nós temos no Brasil vários índices e costuma-se dizer jocosamente que a estatística costuma mostrar tudo menos o essencial. A estatística revela, por exemplo, que nós temos no Brasil 60 mil homicídios por ano, o que, se for fazer uma média, dá um homicídio a cada 8 minutos e meio por dia no Brasil. A cada 8 minutos e meio no Brasil, que é uma cifra estratosférica. Desse montante, nós temos 96% de homens assassinados e 4% de mulheres. Nós não podemos, com isso, dizer que há uma cultura de violência contra o homem. É porque a explicação da estatística ela não é uma explicação que acabe dando o panorama exato do que acontece. É verdade, acontecem abusos sexuais no Brasil de intrafamiliar, nós temos realmente casos graves causados por homens perversos, patológicos, né, sujeitos neuróticos que acabam neurotizando o ambiente em que estão inseridos, o que não pode ser considerado fruto de uma cultura. Mas veja que esses casos, eles necessitam ter o seu enfrentamento concreto bem estabelecido, né? Mas é que está só querendo uma parte. Pois não. Nós temos os casos daqueles estupradores contumazes, né? Pessoas doentes, e também temos pais que estupram filhas, como aconteceu recentemente. Uma menina, né? Não me recordo agora a idade, ela teve que escrever uma carta à mãe para revelar o estupro que ela vinha sofrendo pelo pai. Exatamente. Aí nesse contexto aí, exatamente dentro daquilo que tu falaste antes, a respeito mas aí como é que ela não acaba não sendo revelado nas estatísticas esse tipo de situação, porque normalmente não é comunicado, não é notificado. Isso decorre de vários fatores. Um deles realmente se tem existem pessoas que aparentemente são acima de qualquer suspeita e que, no fundo, são psicopatas, são pessoas que se comportam externamente de uma forma, mas na intimidade se comportam de outra forma. Provavelmente seja o caso desse pai, porque isso não pode ser considerado uma pessoa normal. Um pai abusar sexualmente de uma filha e abusar sexualmente de uma criança. Esse caso concreto, ele revela também que a menina, quando sofre o abuso sexual, ela é ameaçada normalmente pelo abusador, principalmente se convive no mesmo meio familiar. Ela tem uma dificuldade de aceitação, de autoaceitação muito grande, porque o crime de estupro, a violência sexual, é uma violação. E essa violação é como se fosse uma profanação de um santuário da pessoa, o patrimônio da pessoa, o corpo. O nosso corpo é o nosso patrimônio. Se ele é profanado, a pessoa acaba se vendo de uma maneira errada, como se ela tivesse alguma culpa por aquilo ali. Ela mesma se auto-inculpa. Isso é um sentimento natural de quem sofreu violência sexual, segundo, inclusive, os psicólogos relatam, né? E tem que haver um resgate da autoestima dessa pessoa, que ela tem que saber que ela não é culpada de nada, que o culpado também não é cultura do estupro, também não é machismo, não é nada. É o estuprador, é o sujeito, o perverso, o bandido que cometeu o crime de estupro. Ele é o culpado de tudo, nem ela, nenhuma cultura. O certo é que o drama da mulher que sofre o estupro,
ele não para, ele não se esgota depois dessa violência, né? Essa mulher, ela precisa de ajuda, principalmente do Estado, que às vezes falha. O Estado realmente tem o dever de prestar uma assistência justamente para tentar resgatar essa pessoa, para tentar minimizar aquele trauma, que talvez seja um trauma irreversível ou de muito difícil reversão. A mulher jamais será a mesma, ou qualquer pessoa, seja homem ou mulher que passou por uma situação como essa, jamais será a mesma após esse fato. Ela pode ser tratada de modo que ela se convença de que aquilo não foi culpa dela e tentar com que ela enxergue não todos os homens como potenciais estupradores, mas que ela saiba que aquilo ali ocorreu com ela dentro de um contexto específico, né? O Estado, ele não é capaz de evitar o estupro. Assim como ele não é capaz de nos proteger da criminalidade em geral. O Estado não é onipresente, ele vende talvez a ideia de que ele possa nos prestar segurança pública, ele vende a ideia de que ele possa nos salvaguardar em todos os nossos direitos. Nós sabemos que do ponto de vista prático isso é impossível, então o Estado que não consegue evitar o estupro, ele também terá dificuldades para depois reduzir os danos desse estupro. O que o Estado poderia fazer pelas vítimas reais, pelas pessoas que são vítimas de estupro ou de qualquer outro crime? O Estado deveria permitir que a pessoa tivesse a possibilidade de autodefesa. Deveria permitir não deveria obstaculizar tanto o acesso às pessoas, por exemplo, à arma de fogo, que é uma forma de você, numa relação desigual, estabelecer algum patamar de igualdade. A mulher é mais frágil que o homem. A criança, ela é mais frágil do que o adulto. Não estou dizendo para armar as crianças. Mas uma mulher, por exemplo, na rua, armada, ela poderá oferecer resistência ao estuprador. Uma mulher desarmada provavelmente não conseguirá oferecer resistência alguma. Em 12 anos de carreira no Ministério Público, não aconteceu nenhum caso, eu não conheço nenhum caso através de outros colegas, de que uma vítima de estupro tivesse alguma possibilidade de oferecer resistência e estabelecer um patamar de igualdade de forças com o bandido, o estuprador, assim como acontece muitas vezes com as pessoas que são vítimas de outros crimes, como roubo e homicídio, que morrem e são vitimadas totalmente à mercê de um bandido armado, e esse não respeita a lei, esse não vai precisar comprar uma arma legalizada, não vai precisar tirar um porte de arma, gastar uma fortuna para não ser preso por uma posse irregular de arma de fogo, não só para comprar a arma, mas para a renovação do porte. Então o Estado poderia fazer um bem para todas as pessoas que se comportam de maneira ordeira, que tenham condições e aptidão física, mental para exercer a autodefesa. O Estado poderia facilitar que elas fossem menos estupradas e menos assassinadas através desse expediente. Facilite que ela possa exercer a autodefesa. Para aproveitarmos esses 2 minutos finais de programa, doutor Jardim, como o senhor vê a conduta jurídica em casos de estupro, principalmente a atuação do Ministério Público? O Ministério Público, ele atua em várias frentes nesses casos de estupro. Estupro vitima pessoas de todas as idades. O crime de estupro, ele vitima tanto homem quanto mulher. Até 2009 nós tínhamos a diferença entre estupro e atentado violento ao pudor. Então somente o homem poderia ser agente de estupro por ação e necessariamente seria a mulher a vítima do estupro, porque a lei determinava que o estupro era conjunção carnal. Teria que haver a penetração do pênis na vagina. E posteriormente alterou-se e incluiu os atos libidinosos diversos, que constavam como crime de atentado violento ao pudor, como estupro. Essas pessoas que são vitimadas, tanto em tenra idade quanto em idade mais madura, ou que possam consentir, essas pessoas, elas têm que ter assistência, sim, do Ministério Público, elas têm que procurar o Ministério Público, elas não devem se sentir culpadas. Nós temos mecanismos para tentar tanto punir o criminoso e afastar esse criminoso tanto do convívio dela quanto do próprio convívio social, para que ela mesma se sinta mais segura e para que outras pessoas que poderiam ser vítimas desse criminoso se sintam mais seguras, por exemplo, prendendo. Alguns dizem que prender o estuprador não adianta. Eu não sei se o estuprador dentro da cadeia consegue estuprar alguém. Pelo menos enquanto ele está preso, ele não está estuprando ninguém. Então é um meio de proteger as vítimas de estupro. E o outro meio é providenciar assistência
psicológica, assistência familiar, para resgatar aquela pessoa, a autoestima da pessoa vilipendiada por um ato covarde de um bandido que a profanou do ponto de vista sexual. Ok, promotor de justiça Leonardo Giardin, que atua na promotoria da cidade de Taquara. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado e contem sempre que for necessário com a nossa contribuição. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!